Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com informações na medida certa. Estaremos abordando nesta edição o que o governo quer fazer por ampliar o empréstimo consignado. Falaremos também da Anatel, que está adotando iniciativas justamente para proteger o consumidor de ligações indesejadas. Estaremos falando também de 2 teatros brasileiros que são candidatos ao Prêmio Mundial da Unesco. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do empréstimo consignado que o governo quer ampliar. Então, o governo federal justamente apresentou uma proposta para facilitar o acesso ao crédito consignado aos trabalhadores do setor privado. O principal objetivo é que os bancos tenham informações do e-social e assim possam oferecer empréstimos com taxa de juros mais baixas, alcançando assim mais de 40 milhões de pessoas. Não haverá mudança no percentual do FGTS, que pode ser usado como garantia em operações desse tipo. Vamos observar. Mais crédito e dinheiro disponível com valores mais acessíveis para todos. Esse é o objetivo do governo ao propor a ampliação do crédito consignado com juros máximos de 1,8% ao mês aos trabalhadores da iniciativa privada. O sistema escolhido foi o e-social, que unifica as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas. Esse produto, ele provoca uma pequena revolução no crédito brasileiro, porque você vai consignar no e-social, que é algo que toda empresa hoje tem que aderir para fazer o recolhimento do que deve ao trabalhador em termos de INSS, fundo de garantia, imposto retido na fonte e assim por diante. Então, o e-social, ele se transformou num veículo que permite o crédito consignado privado. A ideia é dar aos trabalhadores seletistas as mesmas condições que os servidores públicos e os aposentados pelo INSS já possuem, além de estimular uma competição entre os bancos para reduzir os juros ao consumidor. De acordo com o Ministério da Fazenda, hoje a folha salarial dos servidores públicos e pensionistas é quase a mesma dos empregados privados, de cerca de 120 bilhões de reais cada. Mas enquanto servidores e pensionistas têm acesso a 600 bilhões de crédito consignado, o total oferecido aos empregados privados no mercado é de apenas 40 bilhões. Com essa mudança, esse valor poderá triplicar e chegar a 120 bilhões de reais. Nós vamos ter uma capacidade de fazer com que os bancos não mais precisem fazer convênios com micro, pequenas, médias e grandes empresas. Tendo uma gestão centralizada pelo e-social, conectando nos aplicativos dos bancos, os bancos vão poder ofertar taxas, vão poder ofertar linha de crédito e os trabalhadores vão conseguir acessar a um novo consignado. Os limites do consignado não devem mudar. O teto é de 30% do salário. Além disso, o governo estuda a possibilidade de permitir o uso do FGTS como garantia para o empréstimo. Tele Brasil Notícias. E vamos agora falar então da volta às aulas sem celular. Exatamente, estudantes não podem usar o equipamento justamente nesse período de volta às aulas. Então eles vão ter que se acostumar a ficar longe do celular, pelo menos até a hora da saída. Então desde o dia 14 de janeiro, já vale a lei federal que determina que as crianças e adolescentes não podem mais usar o aparelho eletrônico, aqueles aparelhos eletrônicos portáteis, em escolas de todo o país. Vamos observar mais esta orientação e informação. As aulas já começaram nas escolas estaduais de São Paulo e dessa vez com uma grande diferença. Os celulares estão proibidos. Qualquer equipamento que possua acesso à internet, tais como celulares, tablets, relógios inteligentes ou outros dispositivos similares. Nada disso pode. Nada disso pode.
Os alunos já entenderam a nova regra. Minha mãe não deixou, também estava proibido, porque com o celular pode dar mais atenção para ele, não a matéria. Nessa escola, na zona sul da capital paulista, os aparelhos ficam guardados nessa caixa até o fim do horário de aulas. Teve uns pais que nem mandaram o aluno com o celular. E os que mandaram os alunos que estão com o celular é mais para a hora da saída, tá com contato com o pai, com a mãe. A determinação é federal. Crianças e adolescentes de todo o país, de escolas públicas e privadas, não podem usar o celular nas escolas, nem mesmo durante o intervalo. Alguns estados já haviam aprovado a medida mesmo antes da lei federal. É o caso de São Paulo. Nas escolas paulistas, cada unidade já se organiza por meio do diálogo com os alunos para cumprir a lei. Para esta psicopedagoga, a restrição dos celulares nas escolas vai ser benéfica. É necessário que esse controle discriminado do tempo aconteça tanto na escola quanto também na casa, para que o aluno tenha esse momento de aprender na escola, de assimilar, mas de ter esse reforço, essa revisão lá na sua residência. O problema não está no celular em si ou na tecnologia, está no uso indiscriminado. Tele Brasil Notícias. Vamos agora então falar de saúde. O Ministério da Saúde vai ampliar a vacinação nas escolas. E justamente falando desse reforço na vacinação, o Ministério da Saúde vai destinar 150 milhões de reais para justamente fortalecer a vacinação nas instituições educacionais de todo o país. A ação será para estudantes do ensino infantil, fundamental e também do ensino médio. Vamos observar. A iniciativa é voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Está prevista para acontecer entre abril e maio deste ano em escolas públicas de todo o Brasil, podendo ser estendida a escolas particulares. O objetivo é garantir que essas crianças e adolescentes fiquem com o esquema de imunização previsto no calendário nacional de vacinação atualizado. Entre as vacinas que serão aplicadas estão a da febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana e de HPV. A imunização terá o apoio do programa Saúde na Escola. Do total de recursos, 15,9 milhões serão repassados aos estados e 134 milhões aos municípios. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar das redes sociais, porque 1 em cada 3 crianças e adolescentes tem perfil aberto nas redes sociais. E é uma coisa que preocupa, né? Porque 75% das crianças e adolescentes no país têm este perfil próprio em alguma rede social. E pelo menos 1 em cada 3 mantém ele totalmente aberto. O levantamento, inclusive, foi divulgado pelo Instituto Locomotiva e pela Único, empresa especializada em identidade digital. Vamos também conhecer mais essa informação e serve de orientação para nós que somos pais. Para os filhos de Felipe e Flávia, o tablet só chegou por exigência da escola. E a marcação é cerrada no uso das redes sociais pelas crianças. Eles ainda estão numa idade onde eles têm que focar em outras atividades e não necessariamente interagir com outras pessoas através de rede social. Eles têm que interagir primeiro pessoalmente, entender um pouco melhor como é que funciona esse mundo digital. Mas se você segue pais e mães em redes sociais, provavelmente já viu fotos dos filhos e ficou sabendo da rotina deles. Uma pesquisa identificou que 9 em cada 10 responsáveis por crianças e adolescentes no Brasil compartilham imagens de familiares, além de marcar localizações. Quando a gente posta um conteúdo, a gente coloca uma foto numa rede social, a gente não tem controle do que a pessoa do outro lado vai fazer com essa informação. E os dados que circulam sobre nós são dados que nos identificam. Expor a escola que o seu filho estuda, deixar que o seu filho converse, né, e interaja com pessoas que você desconhece, tudo isso gera um ambiente de grande vulnerabilidade. De acordo com o levantamento, 75% das crianças e adolescentes têm contas em redes sociais. E 1/3 dessas têm perfis totalmente abertos, com fotos e dados expostos para qualquer um acessar. A internet hoje
é uma internet que é projetada para atender aos interesses econômicos de grandes empresas. Para essas empresas, é interessante que os usuários interajam pela maior quantidade de tempo possível com as plataformas que elas disponibilizam no mercado, justamente porque cada interação que esses usuários têm com essas plataformas acabam gerando uma série de dados pessoais que vão ser, então, coletados por essas empresas para atender aos seus interesses comerciais. A maioria dos pais não monitora perfil dos seus filhos, não se atenta para o fato de deixar o perfil fechado, né, e não totalmente aberto, ou quando deixa fechado, não toma ali cuidado para entender quem é que está se comunicando, quem solicita amizade com os filhos. Outro agravante é que 73% dos responsáveis não sabiam que pelo menos uma dessas ações pode ocasionar vazamento de dados pessoais, como clicar em links ou abrir anexos de e-mails sem confirmar a procedência, utilizar redes públicas de Wi-Fi, baixar e instalar aplicativos de origem duvidosa no celular e não atualizar programas e aplicativos com frequência. O conselho que a gente sempre dá, né, seja para crianças, né, ou principalmente para os pais, mães e responsáveis, é que se você quer incentivar ou quer expor a sua criança numa rede social, pare e pense duas vezes, porque as consequências que isso pode ter para o desenvolvimento dela, a partir de uma série de fatores diferentes, é muito grande. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar daquelas chamadas que recebemos, que são chamadas que dão dor de cabeça para a gente, né? Porque a Anatel adota iniciativas para proteger o consumidor de ligações indesejadas. Falamos dela, justamente. A Anatel está colocando em prática algumas iniciativas para proteger o consumidor das ligações indesejadas e telemarketing que têm tirado o sossego de brasileiros. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, as chamadas do telemarketing abusivo ultrapassam a marca de 1 bilhão por mês. Eu tenho a prova disso constantemente, mas vamos observar. O telefone toca, você atende e desliga. Ou então ouve uma mensagem gravada, proposta de empréstimo e até tentativa de golpe. Essas ligações indesejadas têm tirado o sossego do brasileiro. É muito chato, porque a gente às vezes está fazendo uma audiência, está ali no corre-corre do dia a dia e aparece alguma ligação indesejada. A gente bloqueia, coloca no spam e às vezes aparece. Então, assim, é bem constrangedor. Eu recebo pelo menos de 6 a 10 cada período, de manhã e no final do dia. Aí a minha forma de lidar com isso é que meu telefone hoje ele nem toca se for um número que eu não conheço. Tem acontecido muito o tempo inteiro. O que a gente faz? Bloqueia e tenta bloquear. Vai bloqueando os contatos que a gente não conhece e tenta se livrar disso, né? Correndo atrás aí para evitar ficar atendendo, senão você fica o dia inteiro pendurado no telefone. Eu, por exemplo, como profissional da saúde, eu não sei se é um paciente que está ligando ou não, acabo de deixar de atender algumas ligações que possivelmente possa ser de algum paciente. Eu tenho certeza de que você também já passou por isso. No meu telefone eu recebo pelo menos 5 dessas chamadas por dia. E não adianta você bloquear os números, porque elas aparecem de outros contatos. De acordo com a Anatel, o total de ligações indesejadas passam de 1 bilhão por mês no país. É o chamado telemarketing abusivo. Segundo a agência de telecomunicações, o telemarketing abusivo acontece quando a empresa faz ao menos 100 mil chamadas por dia com auxílio de robôs. Atualmente, circulam nas redes de telecomunicações cerca de 22 bilhões de chamadas mensais. Desse quantitativo, 50% é o que a Anatel entende como uma ligação para gerar comunicação de fato. E os outros 50% são as chamadas curtas, que a Anatel entende como improdutivas ou inoportunas e que duram menos do que 6. A Anatel tem tentado uma atuação equilibrada e técnica para frear as empresas que apostam na importunação.
Desde 2022, a agência bloqueou 184,9 bilhões de chamadas de até 6 segundos ou disparadas em massa. E a agência oferece serviços para ajudar o usuário a tentar se livrar do telemarketing abusivo. Tem o Não Me Perturbe, em que o consumidor cadastra números dos quais não quer receber ligações. E o Que Empresa Me Ligou, que identifica empresas. E agora está implementando o serviço de origem verificada, no qual as pessoas cadastradas recebem informações sobre quem realiza a ligação. Então, por exemplo, se for uma empresa de banco, um banco, o banco vai aparecer a logo e o motivo pelo qual ele está ligando. Então pode ser cobrança, pode ser uma venda, pode ser uma ligação de relacionamento. Com estas informações, o consumidor poderá decidir se quer ou não atender naquele momento. Para as empresas que insistem em descumprir as regras, a Anatel abre processos administrativos que podem resultar em multas. Tele Brasil Notícias. Voltamos novamente a falar de saúde porque tivemos aí o Dia Mundial do Combate ao Câncer. A Organização Pan-Americana de Saúde fez um chamado aos países da América Latina e do Caribe, inclusive, pedindo prioridade no acesso aos diagnósticos e tratamento. Uma das metas é a eliminação do câncer de colo do útero até 2030. A doença já mata aí aproximadamente 40 mil mulheres todos os anos nas Américas e a vacinação justamente contra a HPV em meninas de até 15 anos é fundamental para se atingir este objetivo. Vamos observar. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para o câncer que atinge a traqueia, os brônquios e os pulmões. Todos os anos, essas formas de câncer causam a morte de aproximadamente 30 mil pessoas no Brasil. A doença é responsável ainda por mais de 22 mil internações por ano. Os dados são do Sistema Único de Saúde, sistematizados pela organização sem fins lucrativos, UNAMI. A gente vê, historicamente, uma diminuição no tabagismo no Brasil ao longo das últimas décadas, porém, a diminuição do tabagismo não vem se mantendo, ou seja, estamos num platô, não estamos conseguindo baixar aí a prevalência do tabagismo para baixo de um dígito, né? Estamos sempre em 2 dígitos, em torno de 12, 13, as estimativas vão variando, mas isso é muito importante. A gente deveria baixar esse valor para conseguir prevenir ainda mais casos de câncer, desses tipos de câncer, e seus óbitos. O consumo de bebidas alcoólicas, alimentação pouco saudável e falta de atividades físicas são outros fatores que trazem mais chances para o adoecimento por câncer. 7 em cada 10 vítimas de câncer do sistema respiratório têm 65 anos ou mais e mais da metade são homens. Isso explica boa parte dessa variação, como também o acesso ao tratamento, o diagnóstico e a sobrevida. Também a gente sabe que as mulheres buscam e têm mais acesso aí a um tratamento um pouco mais oportuno. Então, provavelmente essas duas coisas estão relacionadas. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar então do Bolsa Família, porque um estudo aponta impactos do Bolsa Família na qualidade de vida de crianças. Então, esse estudo da Unicef mostrou que a qualidade de vida das crianças e adolescentes tem melhorado no Brasil especificamente. De acordo com o levantamento, essa melhora é um dos efeitos do programa Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Vamos observar. O Brasil reduziu o número de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos vivendo na pobreza. Foi o que revelou a nova edição do estudo Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil. A pesquisa, lançada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, analisou o período entre 2017 e 2023.
Em 2017, eram 34 milhões e 300 mil crianças e adolescentes em situação de pobreza. Em 2023, o número caiu para quase 29 milhões. A pesquisa mostra ainda que houve redução entre aqueles que estavam em situação de pobreza multidimensional extrema. Eram 13 milhões em 2017, em 2023, o número chegou a 9 milhões e 800 mil. A pobreza multidimensional vai além da pobreza financeira. Esse conceito leva em conta as privações e as vulnerabilidades que afetam o bem-estar de crianças e adolescentes. Segundo o estudo, a redução da pobreza multidimensional tem a ver com a ampliação da renda de crianças e adolescentes. E esse aumento da renda foi gerado principalmente pela ampliação do Bolsa Família. O que podemos dizer que um fator que influenciou essa redução foi um aumento da renda das famílias, muito influenciado pela ampliação e extensão do Bolsa Família. Valdineia da Conceição tem 4 filhos. Ela trabalha descascando milho na Feira do Produtor de Ceilândia, no Distrito Federal. Mas é o benefício do Bolsa Família que garante a comida na mesa e permite que as crianças continuem na escola. Através do Bolsa Família a gente consegue ter uma segurança, né? Tanto de alimentação, de transporte, de qualidade de vida, qualidade de tudo, assim, de você se sentir mais, como eu falei, igual, né, às outras pessoas. Mais de 20 milhões de famílias brasileiras receberam Bolsa Família em 2024. 83% delas são chefiadas por mulheres. Nós sabemos muito dessa importância dessa mulher, que ela é a mãe solo, é a chefe de família, é a mulher negra, a mulher periférica, e é essa mulher que precisa de uma proteção social maior, é essa mulher que precisa da força do Estado brasileiro chegando perto dela para que seja diminuída a insegurança alimentar das suas crianças, para que essas mulheres tenham mais condições, sabe, de conseguirem as necessidades básicas para essa família. E o Bolsa Família vem com um olhar muito forte, ele retorna, o Bolsa Família volta com um olhar muito forte para essas mulheres e, além disso, ele vem trazendo mais um benefício, que é o benefício da primeira infância. E incluiu também o benefício Nutris, que são para essas famílias que possuem crianças de 0 a 6 meses dentro dos lares brasileiros. Para a família da Valdineia, o recurso do Bolsa Família é mais que um benefício. É também a garantia de direitos que fazem a diferença na vida dela e dos 4 filhos. Eu sou bem rígida com essas coisas. Às vezes o pessoal tem preconceito, né? Fala assim, eu vou vacinar. Eu não. Eu levo o meu, assim, independente do Bolsa Família, claro que o Bolsa Família, assim, essas pessoas que são mais irresponsáveis, deixa às vezes os filhos se vacinar. E com o Bolsa Família as pessoas são praticamente obrigadas, né? Tipo assim, tem ou tem. Eu sou bem rígida, o meu vão para a escola todo dia, não deixo faltar, né? Independente do Bolsa Família, o meu não falta. As vacinas deles são tudo em dia. Tele Brasil Notícias. Muito bem, voltamos a falar de saúde, agora falando da Bahia, que passa a ter o primeiro hospital especializado em cuidados paliativos. Então o governo passou para a Bahia mais de 49 milhões de reais, isso em ambulâncias, que vão atuar no socorro de chamadas de urgência por meio do SAMU. O estado também é o primeiro a ganhar uma estrutura especializada em cuidados paliativos para doenças terminais. Vamos observar. No prédio de 1853, tudo novo para receber pacientes que estejam em cuidados paliativos. A unidade, inaugurada em Salvador, na Bahia, é a única pública do país dedicada integralmente a melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves, crônicas ou que ameaçam a vida. Para o presidente Lula, desde que ele chegou, é o foco dele desta gestão. E o que ele diz, chamadas especialidades. Porque lá atrás ele consolidou uma rede de atenção básica e agora amplia com o novo PAC, com 2.000 novas unidades em construção no país. Mas ele sempre diz, é preciso que as pessoas tenham o direito
de ter o diagnóstico da sua doença. Com investimento total de 66 milhões de reais, o Hospital Montserrat conta com 70 leitos, ambulatórios especializados, serviços de imagem, laboratório e áreas voltadas à telemedicina e pesquisa. O hospital vai oferecer atendimento integral a mais de 2.000 pacientes por mês, incluindo consultas em especialidades como cardiologia, pneumologia, psiquiatria, nutrologia e neurologia, bem como unidades específicas para terapia da dor e apoio ao luto. Que depois do posto de saúde as pessoas possam fazer os seus exames. E não só ter um monte de exame na mão, mas ter um diagnóstico fechado para saber qual é o tratamento que ele vai ter para aquele problema de saúde que ele tem. A unidade também atende a Política Nacional de Cuidados Paliativos, lançada pelo Ministério da Saúde no ano passado. A ideia é oferecer serviços de saúde mais humanizados a pacientes, familiares e cuidadores, com a habilitação de 1.300 equipes multidisciplinares e o investimento anual de 887 milhões de reais. É uma política, de fato, do afeto, do cuidado, de preservação da vida, não é para acelerar nenhuma etapa da doença, é para efetivamente cuidar com dignidade. Então, aqui é um lugar de esperança, de dignidade, e para o governo federal, como eu disse, o presidente Lula falando tanto do cuidado, é um cuidado especial que aqui se fará, que envolve tantos profissionais, dos médicos, enfermeiros, aos psicólogos, fisioterapeutas, enfim, a todo o pessoal que construiu, né, fez a reforma desse hospital, todo mundo é parte desse processo. Também na sexta-feira, em Salvador, foram entregues 170 novas ambulâncias para 135 municípios baianos. Os investimentos totalizam 49 milhões de reais. Em 2022, o SAMU contava com um total de 4.100 ambulâncias em todo o país. Muitas delas precisaram passar por manutenção. Atualmente, a frota ultrapassa os 4.300 veículos e atende mais de 88% da população brasileira. A meta é universalizar o serviço até 2026. Tele Brasil Notícias. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso momento jurídico. O momento jurídico de hoje fala sobre o STJ que definiu o início de juros de mora em ação renovatória. Aqui envolve aqueles imóveis que vão ser renovados e outras coisas mais. Mas vamos ver com mais detalhes esse entendimento agora desses termos iniciais de incidência de juros de mora sobre as diferenças de aluguéis vencidos e apurados em ação, que são ações renovatórias de locação comercial, e a data, inclusive, da intimação do locatário na fase do cumprimento definido nesta sentença. Então, observe, são vários detalhes de ajuste nesta área. Juros sobre diferença de aluguéis incidem após intimação do locatário para pagar valores em ação renovatória. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. É ali, há mais de 30 anos, que a loja de conserto de celulares do Antônio ganhou espaço e cativou a clientela por gerações. E ele nem imagina o negócio em outro lugar. Acho que esse é um prejuízo grande. Hoje nós temos mais de 50 mil clientes cadastrados e o ponto já está feito, o movimento é bom. Para eu mudar daqui geraria um prejuízo com certeza. No caso de imóveis destinados a comércios, o locatário tem uma proteção prevista na lei do inquilinato para garantir a sua permanência naquele ponto comercial. É ação renovatória. Esta advogada explica a importância dessa proteção legal para quem está alugando um imóvel comercial. O objetivo maior da ação renovatória é proteger o comerciante dentro do fundo do comércio que se estabeleceu. Então, para que não se perca o exercício do comércio, a clientela ou até mesmo o ponto comercial, vamos assim dizer, que ele seja mantido no local onde ele estava exercendo a atividade. Os requisitos para entrar com ação renovatória estão previstos no artigo 51 da Lei do Inquilinato.
e prevê: o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. O locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Em um caso que chegou aos tribunais, uma empresa ajuizou a ação buscando a renovação do contrato de locação. Em primeira instância, o juízo renovou o aluguel e fixou um novo valor. Já o Tribunal de Segundo Grau, além de reduzir o valor, decidiu que o termo inicial dos juros de mora sobre a diferença dos aluguéis vencidos deveria ser a data da intimação das partes quanto ao conteúdo da sentença. No recurso ao STJ, a locatária sustentou que os juros de mora deveriam incidir a partir da sua intimação na fase de cumprimento definitivo de sentença. A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que não é possível considerar que o valor estabelecido para o aluguel na sentença tenha liquidez, pois ele pode ser alterado em grau recursal. Com isso, a terceira turma decidiu que os juros sobre essas diferenças dos aluguéis vencidos só incidem após a intimação do locatário para fazer o pagamento, já na fase de cumprimento de sentença, quando o novo valor está fixado de forma definitiva. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de turismo, mas para professores. Convênio vai oferecer a professores desconto nas hospedagens em hotéis em todo o país. Exatamente, convênio assinado então pelo governo federal e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis é que está permitindo esse desconto nas hospedagens para os docentes em todo o país. A iniciativa faz parte então do programa Mais Professores para o Brasil, que está reunindo ações de valorização e qualificação do magistério da educação básica, assim como também o incentivo à docência no país. As reservas devem ser feitas até 31 de dezembro de 2025. Vamos observar. O Brasil tem atualmente cerca de 2.300.000 professores na educação básica e são eles que terão 15% de desconto em hotéis de todo o país. O convênio faz parte do programa Mais Professores. As condições são especiais e as reservas podem ser feitas nas centrais de vendas dos hotéis associados. Mais de 1.000 estabelecimentos já estão inscritos no programa para conceder o desconto. Fazer com que os professores conheçam o Brasil, viajem pelo nosso país, tenham experiências gastronômicas, culturais, tenham experiências religiosas. Isso, sem dúvida nenhuma, vai formar uma sociedade que também vai ter mais interesse pelo nosso país, em conhecer a nossa riquíssima cultura. A partir de março, os professores já podem usar o benefício. Ações como essa eu vejo como uma busca de valorização da categoria. Poderem viajar, ter descontos em hotéis, desfrutar do lazer, conhecer lugares, ter conhecimentos culturais na prática em nosso país. Em 2024, o Brasil teve um aumento significativo no turismo, com um crescimento de 20 milhões no número de bilhetes aéreos emitidos por brasileiros. E além do meio aéreo, o brasileiro também viajou de carro e de ônibus, num total de 120 milhões de viagens em território nacional. Segundo o governo, esse avanço no turismo está diretamente ligado aos investimentos em infraestrutura e também na melhoria da renda da população. São mais de R$1 trilhão que estão sendo investidos em estradas, rodovias, portos, aeroportos. O governo federal, que tem trabalhado para ampliar a malha aérea em parceria com as companhias aéreas nacionais. O desconto na hospedagem faz parte do programa Mais Professores do governo federal. Entre as medidas estão seleção para o ingresso na docência, com prova nacional para auxiliar estados, municípios e o Distrito Federal nos processos de seleção de professores. Bolsa pede meia licenciaturas para incentivar o ingresso, a permanência e conclusão nos cursos.
Bolsa Mais Professores, para aumentar a atuação em regiões e áreas de conhecimento com carência de profissionais de educação. Formação Docente, um portal voltado ao fortalecimento e desenvolvimento profissional de acordo com o perfil e necessidades do professor. Vai ter um desconto de 15%, independente do período do ano, né, se for férias ou não, é uma forma de reconhecer o papel desses profissionais. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de cultura, mais uma pesquisa que mostra desigualdade no acesso à cultura. Isso porque mais de 1/3 dos moradores das capitais brasileiras nunca foram a um museu. É isso mesmo. 4 em cada 10 nunca foram ao teatro e ainda mais. Os dados são de uma pesquisa lançada que aponta diversas desigualdades no acesso à cultura entre os próprios brasileiros. Vamos observar. Diminuiu o número de brasileiros que vai a atividades culturais fora de casa. Esse é um dos resultados da pesquisa divulgada pelo Itaú Cultural, que ouviu quase 20 mil pessoas nas 27 capitais brasileiras. Em comparação com a pesquisa de 2017, caiu o número de pessoas que vai ao cinema, frequenta bibliotecas e espetáculos de dança. Mesmo com a redução de mais de 10 pontos percentuais, o cinema ainda é a atividade fora de casa favorita da população brasileira. Cerca de metade da população assiste filmes na tela grande. No entanto, apenas 1 em cada 4 pessoas frequenta bibliotecas ou espetáculos de dança. A pesquisa também mostra que aproximadamente 1 em cada 3 pessoas nunca foi ao museu, nunca foi ao teatro ou um espetáculo de dança. A pesquisa mostra ainda que o acesso a atividades culturais, de maneira geral, é menor no Nordeste do que nas regiões Sul e Sudeste. Tele Brasil Notícias. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência, mas antes de encerrarmos, vamos falar de 2 teatros brasileiros que são candidatos ao Patrimônio Mundial da Unesco. Teatro Amazonas, em Manaus, e também o Teatro da Paz, em Belém. São oficialmente candidatos a Patrimônio Mundial da Unesco. O Teatro Amazonas tem nada menos que 128 anos e é um dos principais símbolos do período áureo da borracha e um dos cartões postais de Manaus. Vamos observar. Caso cumpra aí os requisitos, da candidatura, o Teatro Amazonas poderá ser incluído aí na pauta do Comitê do Patrimônio Mundial para esse reconhecimento oficial. Esse anúncio da candidatura do Teatro Amazonas foi realizado na última sexta-feira. A oficialização do pedido ocorreu em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e incluiu a entrega aí de um dossiê técnico elaborado pelo IPHAN em conjunto com as secretarias estaduais do Amazonas, Pará e também dos municípios de Manaus e Belém. O documento elaborado pelo IPHAN vai ser analisado pela Unesco com base em critérios de autenticidade, integridade e também valor universal excepcional. Ainda não há prazo para a realização dessa análise. Agora, além do Teatro Amazonas, a gente também tem, o IPHAN indicou, o Teatro da Paz em Belém, que deve compor essa lista. A proposta vai ser avaliada por um comitê formado por 23 países que dão autenticidade aí a esse reconhecimento sobre a proteção do patrimônio cultural mundial da Unesco. Se aprovados, os teatros da Amazônia vão compor aí uma seleta lista, do grupo do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, que aqui no Brasil já incluem 16 pontos. 15 deles são bens culturais brasileiros e um de caráter cultural e natural. Tele Brasil Notícias. E esta foi a sua edição semanal do jornal Tele Brasil Notícias, que agradece a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui do Brasil. Lembrando que você nos acompanha através do Facebook ou YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo também no Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer toda a nossa equipe de produção por mais uma vez esta gravação do Tele Brasil Notícias e também lembrar que estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações de utilidades para o seu dia a dia. Até lá!
Tele Brasil Notícias.